A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer a honra de compor este painel e faço nas pessoas do nosso presidente do Conselho Federal da Ordem, Felipe Santa Cruz, bem como do coordenador científico do evento, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, coordenador-geral Beto Simonetti e o coordenador executivo, Dr. Rony Duarte. Estamos dando início ao painel Impactos Jurídicos e Regulatórios para a Saúde Suplementar. Meu nome é Antônio Pimentel Neto, sou conselheiro federal da Ordem e são palestrantes neste painel Dr. Hércules Ferrozes, Dr. Luiz Felipe Conde e Dr. Rogério Scarabel Barbosa. Este painel terá duração de 1 hora. Passo imediatamente a palavra ao primeiro palestrante, Dr. Hércules, que é desembargador do TRF1 e vice-diretor da SMAF biênio 2018-2020. O senhor está com a palavra, Dr. Hércules. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os membros desta mesa, na pessoa do Dr. Antônio, moderador. E nós temos aqui um tempo muito exíguo. Sinceramente, eu gostaria de estar aqui hoje falando sobre outro tema, né, doutor Luiz? Mas, infelizmente, nós estamos aqui e temos que fazê-lo, e falaremos sobre os aspectos jurídicos da pandemia. Analisando os aspectos jurídicos da pandemia, especialmente no que diz respeito à regulação dos entes que fazem a saúde suplementar de saúde, eu me deparei com algumas questões interessantes, e eu vou tentar aqui explanar como a Constituição Federal, por si só, de forma analítica, como nós já sabemos, ela desce as minúcias com relação ao sistema de saúde, tanto nos momentos que eu chamo de momentos ordinários, ou seja, o sistema de saúde funcionando normalmente, bem como numa situação excepcional como a que nós vivemos hoje. E me espantou muito, analisando essa questão, como a Constituição Federal tratou a saúde e, mais ainda, como a Constituição Federal tratou a saúde nas situações que não são corriqueiras, nas situações excepcionais. E eu peço um pouco da paciência de todos que nos veem, que nos ouvem, mas eu quero fazer aqui, inicialmente, a leitura de alguns artigos que eu acho importante para que nós possamos, então, concluir. O que eu quero hoje? Eu quero hoje destacar que, primeiro, não existe um sistema único de saúde híbrido. Eu analisei, alguns autores entendem que há um sistema de saúde híbrido. Eu entendo que não. Eu entendo que não existe um sistema de saúde híbrido. E digo por quê. O artigo 3º da Constituição assim fala: constituem objetivos fundamentais, e vou logo para o inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No título 2, capítulo 1 da Constituição, dos direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º, já batido, todos nós sabemos, mas eu peço aqui um destaque: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Aqui nós temos aquele tão batido direito à vida, que todos nós já estamos como dizer assim, eu não digo cansado, porque o direito da vida nunca cansa, mas nós já sabemos
de cor. E aí eu passo para onde, dentro da Constituição Federal, esse direito à vida vai se materializar. É no título 8 da Ordem Social, especialmente na seção 2 da saúde. E aqui eu peço um pouquinho mais de paciência, tem alguns artigos que eu preciso ler. É o artigo 196, que fala o seguinte: a saúde é direito de todos e aqui eu peço o primeiro destaque, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E aí eu passo logo para a parte que importa, com acesso universal, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 198 da Constituição também fala o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. E aqui é importante, porque aqui é o primeiro ponto. Todos nós sabemos que existe uma rede privada e uma rede pública de saúde. Entretanto, o que a Constituição nos informa é que o Sistema Único de Saúde é um dever estatal, ou seja, é dever do Estado garantir políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E o faz por meio do SUS. Então, eu não consigo, num primeiro momento, entender o Sistema Único de Saúde como um sistema híbrido, público e privado. Não consigo, até porque, se o sistema é único, ele não pode ser híbrido. É uma expressão até, não diria uma tecnia, mas uma expressão de utilidade bastante contestável. E o inciso 1 do artigo 198 faz o seguinte: ele será exercido mediante a descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. E no artigo 199, aí sim nós temos a inclusão dos entes privados de prestação de assistência de saúde, quando o artigo 190 fala o seguinte: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada de prestar um serviço de assistência à saúde no Sistema Único de Saúde. E aqui eu não vou entrar muito na Lei 8.080, que fala sobre o SUS, que no parágrafo, se não me engano, no parágrafo 3º do artigo 3º, no parágrafo 2º, não me lembro bem, ele amplia esse dever do Estado aos demais órgãos, inclusive às entidades privadas. Essa ampliação ela é prevista em legislação ordinária e ela não mitiga o dever estatal à saúde, mas isso em questões normais. E como é que fica esse sistema de saúde numa situação excepcional? E eu não preciso ir muito longe, porque a própria Constituição fala isso. No seu artigo 5º, que eu vou deixar de ler o caput, e passo direto para o inciso 25, que diz o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui, senhoras e senhores, nós estamos diante do que se chama requisição administrativa. Então, vejam que a própria Constituição ela já prevê uma situação atípica para que, então, o Estado, por meio de um instrumento administrativo próprio, que não é mais o contrato e tampouco o convênio, possa prestar, ou melhor, cumprir o seu dever estatal de prestação de saúde, e o faz por meio da requisição
administrativa. E a requisição administrativa ela pode ser usada em qualquer hipótese atípica? Não. A própria Constituição delimita, porque ela fala o seguinte, no caso de iminente perigo público. E aqui eu chamo a atenção, porque o interessante é a expressão iminente. Iminente significa o seguinte, quase ocorrência. Ainda não ocorreu o perigo público, mas ele já pode ser vislumbrado ali na esquina. Trazendo essas considerações para dentro do que vivemos hoje com a pandemia do Covid-19. Nós temos uma legislação que trata não só a lei, como o regulamento do Ministério da Saúde, que trata da questão da pandemia e prevê expressamente os casos onde há a possibilidade de requisição administrativa pelos órgãos estatais para a prestação de serviço. Certo? Eu aqui não vou ler, porque eu não sei como é que está meu tempo, mas vou só dizer qual é a legislação. É a Lei 13.979 de 2020 e a Portaria 356 de 2020. E a Portaria 356 ela só replica o artigo 7º, replicando a norma que já existe na Lei 13.979, que trata da possibilidade da requisição administrativa. E vamos ver se o iminente perigo público aqui se encontra presente como hipótese, ou como suporte fático, melhor dizendo. Eu acredito que sim. Qual é o maior problema hoje com relação à Covid-19? São os casos graves, são os casos que necessitam de leitos de UTI. O maior problema hoje, todos nós sabemos, pelos noticiários, que são os leitos de UTI. Então, a princípio, a administração pública tem instrumento a requisição administrativa de leitos de UTI de entidades de assistência de saúde privada. Mas quando isso de um perigo público. Eu não vou aqui citar questões fáticas que já ocorreram de entes públicos simplesmente requisitarem leitos de UTI da rede privada, certo? E contando com essas redes de UTI, esses leitos de UTI das redes privadas, para política de retorno às atividades, quer sejam elas sociais e econômicas. Eu entendo que essa não é a melhor situação. Por quê? Eu já estou terminando aqui. 3 minutos. Quanto? 3 minutos? 3 minutos, dá. Obrigado. Eu não entendo que essa seja a melhor política. Por quê? Porque o dever de prestação de saúde, nomeadamente pelo SUS, é estatal. E o iminente perigo, ele não pode fazer parte da estratégia de retorno. Ou seja, eu entendo que melhor seria que os gestores públicos, quando analisassem as suas estratégias de retorno ao que nós chamamos hoje de novo normal, eles o fizessem tomando em consideração somente os equipamentos da rede pública. Isso não significa que não há possibilidade de requisição administrativa. Há essa possibilidade. O que eu não consigo vislumbrar é a criação de uma requisição administrativa antecipada e que faça parte de uma política pública, porque muitas vezes o que ocorre é justamente o contrário. A rede privada de saúde ela acaba ficando mais comprometida do que a rede pública.
Em alguns lugares, em alguns estados, em alguns municípios, existe uma ocupação de leitos de UTI maior na rede privada do que na rede pública. Ou seja, seria mais garantido para o gestor público que ele tomasse em consideração somente os leitos que tem à disposição no serviço público, e, não obstante, poder utilizar, mediante instrumento constitucional previsto, a requisição administrativa. Seria mais seguro, estaria mais consentâneo com a Constituição. Terminando, existe uma corrente, eu também não desconheço as normas do CNJ, que eu estou apenas lançando essa questão, mais do que dando uma conclusão sobre o assunto, mas existem também as chamadas filas únicas. Eu entendo que a fila única ela só seria necessária quando não existir na rede pública os leitos de UTI. E aí a requisição administrativa é quase que automática. E aí sim valeria uma lista única para assegurar a universalidade do acesso à saúde. É um tema vasto, eu poderia ficar aqui conversando mais uns 20 minutos, mas eu seria apedrejado pelos demais palestrantes e também me tornaria chato. Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite e a presença e desejo a todos os meus colegas uma boa palestra, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. O tempo aqui é implacável, viu, desembargador? Vou passar a palavra agora para o Dr. Luiz Felipe Conde, que ele é mestre em saúde pública pela Fiocruz, pós-graduado em saúde complementar pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, advogado e administrador de empresa e conselheiro efetivo da OAB do Rio e presidente da Comissão de Saúde Suplementar do Conselho Federal da OAB. Dr. Luiz Felipe, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa dos ilustres colegas de mesa aqui na pessoa do Dr. Antônio Pimentel, conselheiro federal da Ordem, e agradeço o convite aqui do Conselho Federal da OAB, na pessoa do presidente e do meu amigo Felipe Santa Cruz, pela essa oportunidade aqui de estar falando aqui nesse evento de extrema importância sobre as repercussões da pandemia jurídicas que a pandemia está causando. E o ponto que eu quero falar aqui, que eu gostaria de falar, que acho que é bastante destaque nessa repercussão jurídica aqui, é a telemedicina, um dos assuntos da maior relevância na saúde. Existe um debate em torno desse tema, e achei importante trazer os aspectos da telemedicina, como a regulamentação, o que tem sido falado a respeito, e os desafios que ela enfrenta, ou enfrentará, para consolidar no Brasil, e como a Agência Nacional de Saúde tem encarado essa realidade. O primeiro ponto que eu acho que é interessante falar é que alguns especialistas criticam o termo telemedicina. Essa crítica se ampara na ideia de que a telemedicina não é uma modalidade de medicina, é medicina e ponto. É o médico atuando por meio de uma determinada plataforma terminológica. Ainda quando se trata de terminologia, alguns entendem que a telemedicina seria o atendimento à distância prestado por um médico, e aí seria diferente da teleenfermagem, da teleterapia. Esses atendimentos, da teleenfermagem, da teleterapia, estariam dentro do que se chamaria telesaúde. Apesar dessa discussão em geral, os termos telemedicina e telesaúde parecem ser empregados mais ou menos com o mesmo significado. A Organização Mundial da Saúde define a telemedicina como o uso de tecnologias de informação e comunicação para melhorar os resultados ao paciente, pelo aumento do acesso aos cuidados e às informações médicas. A telemedicina tem lugar quando a distância é um fator crítico, como estamos vivendo agora, no isolamento. Por mais que se pareça, a telemedicina não é algo tão recente assim. O que acontece é que com o advento da Covid-19, especialmente aqui no Brasil, essa ferramenta acelerou a ampliação dessa discussão e da normatização dessa prática. De uma hora para outra, o isolamento social passou a ser a tônica no combate ao contágio pelo coronavírus. As primeiras orientações, inclusive, eram voltadas a evitar até mesmo os ambientes hospitalares, exceto em caso de manifestações mais graves do sintoma da Covid-19. Até mesmo a realização de cirurgias eletivas foi suspensa. A telemedicina, então,
veio como uma espécie de braço para alcançar o paciente, agora no contexto de isolamento social. Para se ter uma ideia dessa aceleração, desde 2002 existe a telemedicina. O Conselho Federal de Medicina já regulamentou pela Resolução 1643, mas pouco se andou desde então. E agora, a partir da Covid-19, o CFM expediu o ofício 1756, que acabou por nortear a portaria 467 do Ministério da Saúde, que essa portaria dispõe sobre as ações de telemedicina condicionadas à emergência da saúde pública, que é a pandemia. A Agência Nacional de Saúde também já editou algumas técnicas sobre esse assunto. Em abril desse ano, foi sancionada a Lei 13.989, que dispõe sobre a telemedicina no âmbito da pandemia. Ou seja, 2 meses depois da portaria do Ministério da Saúde, que declarou a emergência em saúde pública de importância nacional pelo novo Covid-19, a produção de leis e normas acerca da telemedicina deu um salto muito grande. Eu queria aqui destacar também que, em 2018, o CFM já avançou um pouco na telemedicina e editou a Resolução 2227, que se preocupava com algumas coisas, dentre elas, a segurança das informações ao paciente, a prévia autorização do paciente por um termo de consentimento livre e esclarecido e o estabelecimento de uma relação presencial prévia entre o médico e o paciente, entre outras coisas. Essa resolução de 2018 do Conselho Federal de Medicina gerou muitas críticas por parte de diversos segmentos da sociedade. A maior reclamação era que não tinha havido um debate, um amplo debate com os médicos e com os demais setores da sociedade. Naquela ocasião, a Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais, a ANMP, repudiou a resolução, alegando que apenas os interesses mercantilistas de grandes players estavam sendo atendidos e que a ética médica estava sendo sacrificada. Os CRMs também chegaram a emitir uma nota conjunta, pleiteando o adiamento da publicação da resolução, já que havia um entendimento que a telemedicina podia prejudicar o exercício da medicina. A pressão acabou levando o CFM a revogar a resolução em fevereiro de 2019. Retornamos à resolução de 2002, então. Enquanto essa discussão acerca da viabilidade da telemedicina se desenrolava, é bom aqui salientar que nos Estados Unidos a telemedicina já está regulamentada desde 1996, no Reino Unido desde 1998, na China e no Japão já difundida há muito tempo. A demora no avanço da telemedicina no Brasil deve-se muito mais, penso eu, a questões culturais e questões tecnológicas. Parece que a resistência à telemedicina passa pela ideia de que uma consulta médica presencial é mais eficiente do que a teleconsulta, por exemplo. Isso leva a um dos desafios da telemedicina, que é a formação dos médicos para essa nova realidade e também a educação dos próprios pacientes. E quais os desafios, então, dessa telemedicina? A capacitação dos profissionais de saúde é importante porque envolve o manejo de uma tecnologia a qual nem todos os médicos estão habituados. O prontuário vai ser digital, as prescrições serão lançadas com assinatura por certificado eletrônico. Essas são as questões mais relacionadas à usabilidade das plataformas de telemedicina, mas existem outras igualmente importantes, relacionadas à telepropedêutica, por exemplo. É certo que pela telemedicina o exame físico acaba não sendo possível, mas em muitos casos o exame físico é um complemento. É preciso também salientar que haja um protocolo pelos órgãos competentes a partir do qual se possa identificar quais quadros clínicos podem ser abordados pela telemedicina e quais quadros precisam ser de uma abordagem presencial. Não é só o médico que deve ser capacitado para a telemedicina. O paciente também deve ser ensinado quanto a formas de passar as informações acerca da sua saúde para o profissional. Hoje, por exemplo, existem alguns dispositivos, chamados gadgets, que captam informações como temperatura, pressão arterial, nível de glicose e que podem servir de apoio à investigação que o médico vai realizar na anamnese. O paciente e o médico devem ser levados a um entendimento comum, no sentido de que a qualidade do atendimento deve ser a mesma, independente de presencial ou remoto, até porque ele está diante de uma consulta médica e a responsabilidade do médico é pela consulta, tanto faz ser presencial ou
pela telemedicina. Essa qualidade deve ser garantida pelas instituições em gerais e pelos profissionais de saúde. A propósito, é bom lembrar que o paciente precisa estar ciente das limitações inerentes ao uso da telemedicina, conforme, inclusive, dispõe o artigo 4 da Lei 13.989. Quais os desafios da infraestrutura? Na prática, o que se observa é que os médicos acabaram se adaptando à tecnologia existente no Brasil para ações de telemedicina, utilizando o WhatsApp, o Skype e outras plataformas. Hoje, aqui no país, já se discute, estamos prontos a fazer o leilão aqui da tecnologia do 5G, que vai aumentar substancialmente a velocidade da conexão na internet. Para a telemedicina, o que se importa é que tenha necessário um aparelho que possa receber e transmitir dados e informações, seja por som, vídeo ou texto, e normalmente é um celular. Independente do aparelho que o paciente vai usar, uma coisa é certa, é fundamental existir uma conexão segura com a internet. Só que aqui no nosso país, no Brasil, entretanto, o celular e a internet ainda são caros e não são disponibilizados para toda a população. E isso mostra um desafio à viabilização da telemedicina. Na China, por exemplo, tanto o celular quanto a conexão são muito baratas. A telemedicina é bem avançada e difundida. Só para ter uma ideia, na China são instaladas cabines, existem cabines na rua para consultas médicas, que são operadas pela inteligência artificial e funcionam da seguinte forma. O paciente relata os sintomas, a inteligência artificial analisa o histórico de saúde da pessoa e apresenta um diagnóstico validado por um médico. Para que esse tipo de serviço seja prestado, é necessário que haja uma boa infraestrutura, principalmente em termos de velocidade e conexão com a internet. Outro desafio aqui, que eu salientei, que eu destaquei aqui como importante a telemedicina, é a questão da mercantilização das ações de medicina. E essa preocupação foi uma das razões que levou à revogação da Resolução 2227 de 2018 do CFM. A telemedicina não pode ser mercantilizada. Isso porque é veementemente vedado, proibido pelo Código de Ética Médica, que é integralmente aplicável às ações de telemedicina. Não se deve usar a praticidade da telemedicina como pretexto para banalizar essa prática. O médico precisa ter uma noção clara de que não está sendo remunerado por causa de uma chamada de vídeo. Ele está sendo remunerado pela responsabilidade civil e profissional que assume como um paciente que está diante dele. Nesse sentido, então, o valor da consulta do médico pela telemedicina deve ser o mesmo do que o valor presencial, até porque a responsabilidade civil é exatamente a mesma. A precariedade da norma. Outro desafio é que a Lei 13.989, ela, no primeiro artigo, ela autorizou o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. E qual o tempo dessa crise? Ainda que não seja possível determinar quanto tempo ainda vai durar a pandemia, a percepção que se tem é que a telemedicina veio para ficar, assim como esse congresso que nós estamos fazendo aqui virtual também veio para ficar, sendo cada vez mais deve ser validada e sistematizada como uma forma de conectar os esforços em saúde para o tratamento e prevenção de doenças. É importante aqui salientar que, em abril desse ano, 2 deputados do Partido Novo de São Paulo, voltados para a preocupação da precariedade da normatização da telemedicina, apresentaram um projeto de lei que foi tombado pelo número 1998 de 2020. Esse projeto busca a autorização da prática da telemedicina em todo o território nacional, deixando de lado o lapso temporal. 3 minutos? Obrigado. Uma das definições que merece destaque está no artigo 3º, que concebe a telemedicina como uma transmissão segura de dados e informações médicas. Segundo esse dispositivo, essa transmissão pode se dar tanto por texto, por imagens, desde que dados e informações sejam transmitidos de forma segura. Caberia, então, aos CRMs a vigilância e a avaliação das atividades da telemedicina em seus respectivos territórios, tanto com a qualidade desta relação médico-paciente, quanto a proteção desses dados de atendimento. O que se observa, então, é que a telemedicina demorou a ser normatizada no Brasil. Mas, diante dessa pandemia que assolou o país e o mundo,
ela acabou se mostrando um valioso reforço à atuação médica. E hoje não dá para negar que a telemedicina em curtas distâncias viabiliza o melhor acesso ao atendimento médico e reduz custos na prestação de saúde, ainda mais se, para além do cenário da Covid-19, for possível pensar em pacientes que estão nos lugares mais remotos desse país, que é um país continental, com dimensões continentais. Ainda há muito que se discutir e evoluir no que se diz respeito à capacitação dos profissionais de saúde, a conscientização dos próprios pacientes, as plataformas que tornam possível essa relação médico-paciente de forma remota. Mas o fato é que a telemedicina veio para ficar. E os médicos, as entidades de saúde, as operadoras de plano de saúde já entenderam que precisam se adaptar a essa nova realidade. Muito obrigado a todos. Agradeço ao Conselho Federal e aos demais integrantes da mesa. Obrigado, doutor Luiz Felipe. Eu passo a palavra agora ao doutor Rogério Scarabel Barbosa, diretor-presidente substituto, diretor de normas e habilitação dos produtos da ANS, com especialização em gestão hospitalar e organização de saúde pela Universidade Federal do Ceará e em responsabilidade civil e direito do consumidor pela Universidade de Fortaleza. O senhor está com a palavra. Olá a todos me ouvem, uma boa tarde a todos. Quero pôr uma apresentação aqui para... Não aparece, ok. Queria então inicialmente cumprimentar o doutor Antônio Pimentel, cumprimentar também o doutor Hércules, doutor Luiz Felipe Conde, e também cumprimentar e agradecer o gentil convite e a organização, a senhora Ana Aguiar, também, que cuidou de toda a organização. Falar um pouco da agência. A agência ela regula um mercado bastante complexo. Atualmente nós temos 18% de planos de saúde individual, 12% de planos de saúde coletivo por adesão e 70% coletivo empresarial. A gente vê que os planos de saúde atualmente existentes na saúde suplementar, eles estão intimamente ligados com a economia do país, né? Então, isso, nesse momento de pandemia, que atinge tanto a questão de saúde como a questão econômica, são um ponto bastante preocupação para a agência reguladora e um ponto importante para a sociedade também. Ele pode ser comercializado ou disponibilizado por autogestões, por seguradoras, medicina de grupo, por instituições filantrópicas, cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, também odontologia em grupo, podendo oferecer esse serviço através de uma rede própria, uma rede credenciada e uma rede referenciada, e também pode ser com coparticipação ou sem coparticipação, e os planos têm segmento também hospitalar, ambulatorial, ou hospitalar e ambulatorial também com obstetrícia, sem obstetrícia, e odontológico. Os planos de saúde no país, eles atualmente têm de pequeno, médio e grande porte. A sua grande maioria é de pequeno porte, ou seja, com planos de saúde até 20 mil vidas. Numa média geral, os planos de saúde de pequeno porte têm 7 mil vidas. Essa aqui é uma página nossa da nossa sala de situação, que está disponível na página da agência. Isso aqui são dados de maio, então nós podemos ver, atualmente nós estamos em queda, né, uma queda bastante importante de beneficiários. Nós estamos atualmente com 400.829.000 beneficiários, com uma taxa de cobertura de 24% da população, e temos 713 operadoras ativas com beneficiários na assistência médica. Na assistência odontológica, temos 25.373.000 beneficiários, uma taxa de cobertura de 13%, e atualmente com 370 operadoras ativas com beneficiários. O coronavírus ele vem e impacta a toda a sociedade como um evento raro, um evento imprevisível, onde o desconhecido acaba por ter um grande protagonismo, ou seja, ninguém sabe exatamente o que é. Então, quando nós fazemos as discussões, nós fazemos assim, no dia de hoje, nós temos essa informação,
E isso é um grande desafio, conciliar essa dinâmica de acontecimentos para a agência reguladora, uma agência que necessita de análises técnicas, de fazer as suas análises com bases científicas e sempre num ritmo contínuo de coleta de informações, de monitoramento e também da fiscalização. Então, desde o começo, a agência, desde o começo, ainda em março, logo no dia 13 de março, nós já iniciamos nossas medidas para priorizar o combate da Covid-19 e já houve a cobertura para o exame de detecção do Covid-19. Então, o exame padrão ouro, no dia 13 de março, já foi feita a incorporação do RT-PCR. Posteriormente, fizemos outras 6 incorporações de testes, né? O dímero D, o teste para influenza A e B e também o teste do vírus sincicial, que eram também necessários para o tratamento do coronavírus. Fizemos também a viabilização da telesaúde, o doutor Conde bem colocou agora a respeito dessa matéria, e lá quando nós fizemos a nota técnica da diretoria de normas e habilitação dos produtos, nós já informamos a desnecessidade de se fazer uma incorporação de telesaúde, haja vista se tratar de uma modalidade, né, e não de uma necessidade, não de um novo procedimento. Então, lá na nota 7, também está tudo disponível lá na página da agência. Nós já colocamos a questão da desnecessidade de incorporação. E as notas 3 e 4 da Diretoria de Desenvolvimento traçam, inclusive, a simplificação, ou seja, a não necessidade de se ter um aditivo contratual, mas sim uma pactuação, poderia ser, inclusive, por e-mail, para que pudesse viabilizar o mais rápido possível a telesaúde. Tivemos também alterações de prazo, priorizando o caso da Covid, flexibilização de normas prudenciais, a prorrogação de prazos e obrigações das operadoras e algumas medidas também temporárias no âmbito da fiscalização. Fizemos uma forte campanha com a sociedade, informando sobre os atendimentos, sobre fake news, sobre a possibilidade da telesaúde, sobre a possibilidade de que exames fossem feitos eletronicamente, uma forte campanha também pela máscara, né? Cuidando de mim, eu cuido de você. Nós não transmitimos, não replicamos esse vírus. Uma forte campanha também para que os beneficiários da saúde suplementar não descuidassem da sua saúde. Existe realmente um medo, ainda existe um medo de se procurar um estabelecimento de saúde, mas é importante, muito importante, que não se descuide da saúde. A inclusão, como disse, a informação, novos painéis também nós colocamos na página da agência, fizemos a divulgação, novos painéis econômicos financeiros para facilitar a sua consulta e também as questões de parto adequado e também de APS, e também sobre APS, inclusive hoje tem um evento sobre APS, atenção primária à saúde. Apresentamos o mapa assistencial em um novo formato, onde as pessoas podem consultar todo aquilo que foi produzido em 2019, e aqui é importante dar destaque para o mapa assistencial do que foi produzido em 2019, para que nós tenhamos um importante comparativo para o ano de 2020, quando nós, então, estaremos com essas informações do ano de 2020 consolidadas, ou seja, em 2021, quando sai o mapa assistencial, haverá uma consolidação dos dados assistenciais de 2020, e essa é uma ferramenta que agora, assim como os formulários, os livros econômicos, também o mapa assistencial, ele traz uma dinamicidade muito grande e está muito mais amigável. Então, aqui eu posso agora fazer a minha consulta dos dados por ano, posso fazer por trimestre, por tipo de contratação e também pela modalidade do plano,
e aí, então, ele vai apresentando, claro que são várias páginas, eu coloquei isso aqui apenas como um exemplo, convido a todos para que façam essa consulta na página para ver a enorme possibilidade que tem agora o mapa assistencial. Também nesse ano o mapa assistencial traz os dados odontológicos, né? Não existia até o ano de 2019, e agora em 2020 nós trouxemos os dados da produção odontológica, da mesma forma, por contratação, modalidade, por trimestre e também pelo ano. E os dados odontológicos têm um dado bastante importante, que é a questão dos procedimentos preventivos, né? O quão é bem utilizado os procedimentos preventivos na saúde odontológica. Em 2019, então, os beneficiários de plano de saúde realizaram quase 1,6 bilhão de procedimentos, como consultas, exames, internações, né? Houve um crescimento de 6,4% em relação ao número de 2018, e nós tivemos 277.547.000 consultas, 158 milhões de outros atendimentos, exames complementares, 916 milhões de exames complementares, 72 milhões de terapias, 8 milhões de internações, 182 milhões de procedimentos odontológicos. Os desafios ainda para a saúde permanecem: a atenção centrada no beneficiário, um aumento de gastos em saúde, o envelhecimento populacional e o aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, ainda temos dificuldade com o autocuidado. Nós precisamos ter essa consciência, a agência faz todo esse trabalho, estamos reformulando nossos programas de Promoprev, exatamente para que nós tenhamos uma atenção mais centrada no beneficiário, né? As organizações de saúde, como gestores de saúde, como produtores de cuidado, né, para que nós tenhamos, então, uma sustentabilidade maior do setor. Isso aqui são dados do Vigitel Brasil, isso aqui não é da saúde suplementar, é do Brasil como um todo, mas nós podemos ver o aumento de diabetes mellitus em 34% de 2006 a 2019, que a hipertensão arterial acomete 60% dos adultos com mais de 65 anos, o excesso de peso ainda presente em 55,4% da população, e também tem notícias boas, como a queda do tabagismo, né? Desde 2006 já caiu 9,8%, e também, apesar de ter um aumento da atividade física, apenas 39% dos brasileiros praticam atividade física pelo que é recomendado, ou seja, 150 minutos semanais. O nosso objetivo continua sendo de se ter valor em saúde, ou seja, que a entrega seja uma entrega de valor, uma entrega de qualidade de saúde. Nós entendemos pela qualidade da saúde, pelo valor em saúde, o acesso oportuno, uma qualidade assistencial e um setor sustentável, e que isso seja entregue de uma forma que os resultados de saúde importem para o paciente por um custo que seja adequado e possível. Falar um pouco também sobre a Covid-19, sobre o boletim, nós publicamos um boletim da Covid. Então, a Agência de Saúde, como todos sabem, ela é uma agência que monitora dados, né? Ela tem um grande número de dados, de informações, mas através de monitoramento. Então, o que isso significa? Significa que nós sempre temos dados de um trimestre para o outro, mas com aquilo, como eu falei, a velocidade que chegou a pandemia, nós nos vimos diante da insuficiência de dados. Então, passamos a requisitar mensalmente dados econômico-financeiros e também assistenciais sobre a saúde suplementar. Então, passamos a lançar boletins. Nós estamos na terceira edição desse boletim, que é o boletim de Covid-19. Então, nós podemos ver a evolução mensal, uma forte queda, como eu já havia dito, a partir do mês de abril, mês de março, uma forte queda do número de beneficiários de plano de saúde. A taxa de ocupação de leito também, uma forte queda da ocupação
de leito a partir de março, de abril, né, mais forte, mas uma retomada na sequência, assim como também nós podemos ver, perdão, a ocupação de leitos de Covid, como cresce, vai crescendo, né, a partir de fevereiro, março, abril, e ele vai crescendo e agora está em um momento estável em relação aos demais procedimentos. 3 minutos, professor. Ok. Índice de variação também de atendimentos em pronto-socorro, que não geraram internação, a gente vê uma forte queda a partir de fevereiro, e agora uma retomada, ainda gradual, mas uma retomada da procura de pronto-socorro, que não geram internação, assim como também o SADT, né, o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, que são os exames complementares, as terapias, também uma forte queda pela falta de procura dos beneficiários, e agora, então, retomando gradualmente essa procura. Aqui nós estamos falando de sinistralidade, a gente vê uma forte queda de sinistralidade, provavelmente pela suspensão de realização de várias cirurgias, então tem uma queda, atualmente a sinistralidade de caixa, nós estamos falando aqui, tá? Não é contábil, uma sinistralidade de caixa, em torno de 59%. A inadimplência, ela não se mostrou em queda, em alta, perdão, e também não em queda, ou seja, ela se mantém com o mesmo histórico, né, tanto no plano individual como no plano coletivo. E aqui as reclamações, a gente vê que houve reclamações especificamente sobre os exames de coronavírus, tem aumentado as reclamações, em que pese ter havido queda também nas reclamações em relação à cobertura, mas há um forte aumento de reclamações sobre o tratamento de Covid-19 especificamente. Aqui é o nosso canal, eu vou deixar aqui o nosso canal, o 0800 701 9656, ou lá no ans.gov.br, pode fazer a sua consulta, a sua reclamação, e também um link que tem lá naquele flag do coronavírus, também pode ser visto em tempo real as reclamações que são feitas dos beneficiários. Eu deixo aqui, então, meu muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a gentileza do convite e fico à disposição para... Perdão, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. Obrigado. Em nome do Conselho Federal da Ordem, eu gostaria de agradecer ao desembargador Hércules Farrozes, doutor Luiz Felipe Conde, doutor Rogério Scarabel. Gostaria de parabenizar porque cumpriram na íntegra o tema, conseguiram ser sintéticos e, ao mesmo tempo, esclarecedores. Nós obedecemos o cronograma de acordo com o suporte, parabenizar. É um tema realmente que nos instiga a ouvi-los mais, mas, infelizmente, nosso tempo é exíguo, e agradecer o Conselho Federal e nossos colaboradores. Eu faço em especial na pessoa da Ana Guiar também, que compôs a nossa equipe aqui e nos deu um suporte para que nós pudéssemos realizar esse painel sem contratempos e de forma irretocável. Então, eu declaro encerrado o presente painel e boa tarde a todos e, novamente, obrigado.